Beleza. Bem, então, na aula passada, a gente começou a falar um pouquinho, a gente revisou bastante, né? A parte de radiciação, que trabalhava com frações, né? Aí, no final, vamos abrir a tela aqui, né? Para a gente recordar o que a gente falou. Aqui, ó. Camille, a Camille no limite de novo. Boa noite, Camille, no limite, hein? Então, na aula passada, a gente começou a falar sobre a radiciação, né, raiz quadrada de números decimais, né, que aí a gente fez esse bloquinho aqui, ó, a gente chegava numa resposta fracionária, e depois a gente passava isso para decimal, a gente recordava, né, aliás, aqui embaixo coloquei até o nome de vocês, né, de alguns que responderam, né, ó, um dos irmãos Keller, o Vinícius, Lucas Vinícius ajudou a gente a responder também, a gente foi fazendo aqui algumas revisões mesmo sobre números decimais e relacionando ele com frações. Aí, a gente finalizou a aula passada falando de, olha aqui, divisão. Foi o nosso último tópico da aula passada, e eu apresentei apenas uma introdução à ideia de divisão. Eu falei mais ou menos o seguinte, quando você pega um número, vamos pegar aqui, ó. Quando você pega um número e divide ele, por exemplo, por 10, vamos pensar assim, ele vai ficar menor, né? Foi essa ideia que a gente discutia. Por que a gente tocou nesse assunto? Bom, não é uma coisa óbvia? Pode até ser uma coisa óbvia, né? Mas isso faz com que a gente perceba, ao dar a nossa resposta, se a gente utilizou o processo certo ou errado. Por quê? Porque a gente, na verdade, a gente estava mexendo com a vírgula. Então, se a gente mexe com a vírgula para o lado contrário, esse número, ao invés de ficar menor, ele vai ficar maior. Então, aí a gente erra, né? Então, o que acontece? Olha só. Vamos pegar esse número aqui, ó, 12,98. Eu quero dividir ele, tá aqui, ó, não importa por quanto não, tá? Eu quero dividir. Se eu quero dividir, então ele vai ficar menor. Então, o que o Vitor está falando? Eu estou falando com vocês o seguinte, se você pega essa vírgula que está aqui e coloca ela aqui, ele passa a ser 129,8. Você errou o lugar para onde você mexeu com ela. O número era 12,98, olha, ele era 12,98, e ele passou para 129,98, ele aumentou, então você fez errado. Então, uma observação que a gente faz que pode ajudar. Então, repara bem, se a vírgula está aqui, ó, se você move ela para cá, vai ficar 1,298, aí faz todo sentido, porque o número diminuiu. Então, quando você quer dividir, o resultado que você espera lá na frente é um número menor do que aquele inicial. Então, isso aconteceu em todos os casos, ó. Deixa eu mudar de cor, pegar um amarelinho, de azul a gente já escreveu. 17,5 dividido por 10, aí deu 1,75. 138,9 dividido por 100 deu 1,389. Então, repare, todos esses números aqui, ó, que eu estou circulando, que é o nosso resultado, né, ó, eles foram menores que esse numerador aqui, ó. Então, esse foi menor que esse, ó. Esse foi menor que esse 1,75 foi menor que 17,5, esse aqui também foi menor. O fato da divisão ser por, olha lá no enunciado, ó, por 10, 100 e 1000, eu diria que a gente conseguia fazer as continhas de dividir sem dividir. A gente não utilizou um processo de divisão, porque a conta era de divisão por 10, por 100 ou por 1000. Então, a gente só mudava a posição da vírgula. Era muito mais fácil, e por isso a gente começou por aí. Né? A gente trabalhou uma divisão, a gente, no final das contas, nós não fizemos a continha de dividir, que é aquela conta mais chata, né? E a gente conseguiu fazer, mesmo assim, tá? Porque a gente só mexe com a vírgula, lembra? Então, quando a gente divide por 10, ó, a vírgula, ela se desloca uma posição para a esquerda, aí por que esquerda? Para o número ficar menor. Então, aqui, ó, vamos pegar a letra B, ó, o 138,9. Quando eu dividi ele por 100, aí a vírgula ela andou duas posições para a direita, então ela deveria vir para cá, ó, entre 1 e o 3, e ela ficou entre 1 e o 3. Quando a gente divide por 1000, a vírgula, risquei aqui por cima, 1000, a vírgula anda 3 casas, então olha onde a vírgula estava, a vírgula, originalmente, ela estava aqui, ó. Olha quantas casas ela andou, 1, 2, 3, ela veio parar aqui, ó, certinho. E a letra D, mesma coisa, se a divisão era por 100, a vírgula andava 2 casas, né? Então, como aqui tinha uma vírgula, né? A vírgula, ela estava aqui, aliás, ela estava aqui, né?
ela não aparece, mas ela estava aqui, a gente locomoveu ela uma posição para cá, e depois mais uma posição para cá. Então, esse era o procedimento de divisão por 10, por 100, por 1000. Era um processo simples de posicionar corretamente a vírgula. A gente, não, na verdade, não fazia continha. Não fazia, porque agora a gente vai fazer. Então, vamos lá. A gente vai tratar agora da divisão de números naturais. Números naturais são esses números aqui, né? Os números inteiros, aqueles números que... Os números que... São os primeiros números que nós aprendemos, né? O número que a gente aprende a contar. 1, 2, 3, 4, 5, né? Aí depois vem os números com vírgula, né? Que a gente chama os números de decimais. E assim por diante. Cada categoria de número, ela tem um nome, né? Que às vezes é bom a gente saber, porque quando a gente coloca no enunciado, a gente coloca assim o nome direitinho. Divisão, então, de números naturais. Peraí, só um pouquinho. Ah, não, tá certo. Divisão de números naturais. Eu vou mudar aqui. Viu? Vou fazer um negócio aqui. Vou colocar assim, ó. Entre. Acho que vai melhorar. Divisão entre números naturais. Então, acho que, ó, dá até para eu explicar melhor. Um número natural dividido por outro natural, um número natural dividido por outro natural. Todos eles aqui, ó, sempre um número natural dividido por outro natural, tá? Só que aqui o resultado, né, com quociente. O que é quociente? Quociente é o nosso resultado. Vamos puxar uma setinha daqui, ó. Isso aqui é o nosso resultado, né? Vamos chamar assim, o nosso resultado. Como resultado decimal. Opa, então quer dizer que a minha resposta dá um número com vírgula. É isso que a gente quer mostrar para vocês. Então, reparem que, assim, lá nas aulas de maio, aliás, nas primeiras aulas que nós tratávamos do tema, vou escrevendo aqui, vamos revisando, ó, quando a gente falava, assim, de divisibilidade, que eram as regras, né? Por exemplo, ó, vamos pegar aqui o número, sei lá, 321. Esse número dá para dividir por 3. Estou recordando, tá? Por quê? Ah, porque se a gente pegar aqui o 321, ó, e colocar entre eles aqui um maisinho, essa soma, 3 mais 2 mais 1, tá dando 6. E 6 é da tabuada do 3. Aí vocês estão cansados de saber, porque a gente já usou isso muitas vezes, inclusive depois, para calcular MDC, para calcular MMC, né? Na soma de frações. Então, isso tudo foi muito utilizado por nós. Mas olha o que a gente falava lá atrás, quando a gente estava falando de divisibilidade. Ó, 321 dá para dividir por 3. Beleza, dá para dividir por 3, porque a soma de seus algarismos é da tabuada do 3. A gente fazia essa verificação. Nem me interessava muito saber qual era a resposta, mas aqui, ó, eu tinha que, tipo, fazer assim, ó, beleza, ó, é divisível, tá garantido. Agora, se eu escrevo assim, 321 e coloco dividido por 2, todo mundo aí vai chiar e vai falar assim, ó, não dá. Por quê? Porque esse número aqui, ó, ele é um número ímpar. E se a gente dividir por 2, a gente vai falar, às vezes até eu mesmo, eu vou dizer assim que eu falo errado, dependendo da situação, não é tão errado assim, mas eu falo assim, dá para dividir por 2? Não, não dá. Por quê? Porque é ímpar. Eu costumo falar assim. Mas, na verdade, dá. Na verdade, dá, só que o resultado não é um número natural, um número inteiro, vai ser um número decimal. Vê se vocês compreenderam o que eu quis dizer. Então, lá atrás, a gente até falava, ó, 321 dá para dividir por 2, a gente fala assim, não, na verdade até que dá, só que vai dar um número decimal. Então, assim, nós chegamos no momento onde a gente vai precisar dessa resposta. Então, isso vai ser importante para a gente. Tá certo? Então, bom, quem ficou com dúvida na revisão, as aulas, inclusive a Lorena Araújo, né? As aulas estão todas no YouTube, todas, sem exceção. E aí você pode ir lá, eu sempre posto depois que a gente termina a aula, né? Ou no dia seguinte, o link lá do YouTube com a aula gravada, que a gente está gravando aqui agora, e as aulas passadas também. Você tem acesso a todas as aulas. Então, quando a gente falava de divisibilidade, se você quiser assistir de novo tudo que a gente falou lá atrás, está disponível. Então, vamos lá. Por exemplo, 9 dividido por 6.
A gente sabe que não dá, mas olha só, já estou falando errado, tá vendo? 9 não dá para dividir por 6, assim. Na verdade, dá, né? Se eu tiver R$ 9, imagina que tenha 6 alunos no dia 11 de outubro, lá na sala de aula de matemática, vai ter 6 alunos. E aí, eu tenho R$ 9, e eu quero dividir R$ 9 para vocês. É claro que eu consigo dividir isso para vocês. É claro que eu consigo. Vocês não vão ficar com uma quantidade de reais inteira, por exemplo, R$ 1, R$ 2, R$ 3, R$ 4. Você pode ficar com, por exemplo, R$ 2,30, tá vendo? Vai ficar um valor assim, que não é um nome muito correto na matemática, mas a gente fala quebrado, um valor quebrado, mas a gente se entende falando dessa forma. Então, 9 eu vou conseguir dividir por 6, mas não deve dar um número exato, e assim a gente vai caminhar. E repare bem, repare que a gente tem, ó, eu abro, vocês podem perguntar no momento que a gente estiver fazendo o cálculo, eu preparei aqui, ó, bastante continhas de divisão, tá vendo? E tem mais nas folhas seguintes, tá? Cada um tratando, assim, de um caso específico. Vamos começar por essa aqui, ó, então não tem mais nada escrito na tela, ó, foca só aqui. Bem, como que dá 9 dividido por 6? 9 dividido por 6 não dá uma divisão exata. Por exemplo, se eu colocar aqui 1, vai ficar assim, ó. 1 vezes 6, 6. Vai faltar um pouco para 9. Se eu colocar aqui 2, vai passar. 2 vezes 6 vai dar 12. Vai passar do 9. Então, não posso colocar 2, porque trava totalmente a minha conta. Mais 1 eu posso colocar. Então, provavelmente, vocês devem ter estudado isso no quarto ou quinto ano, provavelmente. A gente faz assim, essa conta vai dar 1. E a gente faz assim, 1 vezes 6, 6. Para 9 faltam 3. Alguém não se lembra desse processo aqui que eu fiz? Eu ainda não terminei, não, mas eu já fiz boa parte da continha. Alguém se lembra desse processo aqui? Ou alguém não se lembra e quiser falar alguma coisa? Então, se ninguém falar nada, eu vou entender que a gente pode prosseguir, tá? Então, vou repetir, ó. Eu fiz assim, 9 dividido por 6 vai dar 1. Porque o 2 vezes 6 passa, então vai dar 1. 1 vezes 6, 6. Para 9 faltam 3. Beleza? Beleza. Então, a gente pode parar por aqui. Aí a gente fala assim, ó, que esse aqui é o quociente, né? Vamos dizer até a princípio, assim, a famosa resposta que a gente procura, né? Só que aqui sobrou uma coisinha que nós chamamos de resto. Isso também deve ser um termo aí conhecido por vocês. Então, dá 1 com o resto 3. Mas se fosse dinheiro, e eu só soubesse isso de matemática na minha vida, o que ia acontecer? Ia acontecer que dos R$ 9 que eu tenho, vamos colocar aqui, ó, reais, só para você ver o que eu estou falando, aqui é reais, e esses 6 aqui, ó, são pessoas. Do jeito que eu parei os meus cálculos aqui, eu percebi o seguinte, que R$ 9 dividido para 6 pessoas, cada pessoa vai ficar com R$ 1. E olha que bom para mim, olha quanto que me sobrou. Sobrou R$ 3. Por quê? Porque eu diria que, se eu só soubesse isso de matemática, eu não consigo pegar esses R$ 3 e dividir continuar dividindo ele para as pessoas. Tá? Por quê? Se eu só soubesse isso de matemática, eu não conseguiria. Então, a gente vai avançar um pouquinho aqui agora e vai dar continuidade a essa divisão. Então, como assim? Quem sabe o que a gente faz agora? Se eu quiser continuar essa divisão, aproveitando aí, a gente está perguntando. Coloca a vírgula e coloca o 0 do lado do 3. Isso, então vamos continuar com a mesma cor? Então, vamos lá. Eu vou colocar uma vírgula aqui, porque esse número, ó, reparem, se ele sobrou o resto e eu quero continuar a divisão, então é porque a divisão não é exata, vai dar um número decimal. E para dar um número decimal, a gente tem que usar uma vírgula ali imediatamente naquela posição. Então eu usei. E aí a gente completa com um 0 aqui. É tipo uma compensação, né? Você pode colocar uma vírgula aqui do nada, você quer colocar uma vírgula ali? Pode, desde que você acrescente um 0 aqui, ó, nessa posição também. Então, digamos que a matemática, não lembro quem falou assim, a matemática permite, lembra? Permite que você faça isso. E agora você continua com o processo de divisão. Só que agora você vai focar para esse número aqui
e vai continuar dividindo pelo 6. Você sempre vai dividir por 6 a todo momento que você quiser continuar com a divisão. Então, vamos lá. 30 dividido por 6 é tabuada. Isso aqui é muito bom que você saiba isso decorado. 30 dividido por 6. 5. 5. Então, vamos anotar a resposta aqui. 5. E aí eu confiro, né? 5 vezes 6, 30. Para 30 não falta nada. E aí a gente finalizou a conta, porque a gente chegou no resto zero. Ou seja, vamos voltar aqui. Se isso aqui for dinheiro, isso aqui for pessoas, e isso aqui for dinheiro, significa que eu tinha R$9, eu dividi para 6 pessoas e a resposta está aqui. Quanto de real ficou cada pessoa? Alguém poderia ler esse número para mim? R$1,50. 1,50. R$1,50. R$1,50. Meu coração estava até doendo aqui de alguém falar R$1,05. Não é, né, gente? É como se tivesse um zero aqui, a gente está cansado de saber, vocês estão bons nisso, né? Esse zero aqui, ele não serve para nada. Então, a gente lê R$1,50. Pronto, perfeito. Aliás, vamos escrever aqui, porque isso vai para o print, né? Então, fica bonitinho, ó. R$1 e... Deixa eu ver se vai caber aqui, se eu não vou invadir. Vem, vai. R$1 e... Se fosse dinheiro, né? E 50 centavos. Opa. Centavinhos. Pronto. Se fosse essa situação. Então, reparem que o nosso enunciado, ele está de acordo com o que a gente fez, ó. Divisão entre números naturais, então eu tinha o número 9, eu dividi natural, dividi pelo número 6, que é natural, com o quociente, com a resposta, o resultado, olha aqui, ó, decimal. Foi isso que aconteceu. Isso vai acontecer em todos os nossos exemplos, tá certo? E a gente vai continuar fazendo um por um, a gente verificar, então, às vezes, como continuar essa conta, às vezes que a gente achar que ela terminou. Então, por exemplo, 11 dividido por 2, se fosse numa aula muito antiga, a gente ia falar assim, não dá, porque esse número é ímpar, e ímpar não dá para dividir por 2. Se você procurar por um número inteiro, não vai dar mesmo, não. Agora, dá para continuar essa divisão, e a resposta vai ser um número decimal. Então, tudo vai depender do que a gente vai pedir para vocês, né? Então, vamos lá. 11 dividido por 2... 5. 5, vamos lá. Se eu colocar aqui, por exemplo, 3, 2 vezes 3 vai dar 6. Se eu colocar aqui o 4, 2 vezes 4 vai dar 8. É muito melhor dar 8 do que dar 6. Eu estou mais próximo do 11. Como eu disse, vocês já viram isso aí no quinto ano. Então, se eu colocar aqui o 5, 2 vezes 5 vai dar 10. É melhor ainda, eu estou mais próximo do 11. Se eu colocar aqui o 6, 6 vezes 2 vai dar 12, passou. Tem que dar 11? Então, não vai dar 11. Então, eu procuro o mais próximo dele. E o mais próximo é aquele que vai chegar no 10. Então, o mais próximo... Eu acabei rabiscando aqui, né? Mas era o 5. Então, feito esse teste, né? E essa revisão, vamos colocar ali o 5, conforme... Eu não sei quem que abriu o microfone aí e respondeu pra gente. Quem que falou mesmo? Pietro, então deu 5, pronto. Bem, 5 vezes 2... 10. 10. Para 11 falta? 1. Então, vamos colocar 1 aqui. É a velha história, né? Se eu dividir o 11 por 2, dá 5 e sobra 1 de resto. A gente poderia parar a nossa continha aqui, tá? Se o nosso trabalho fosse só esse, né? Não procurar chegar numa resposta mais precisa. Porque aqui está sobrando resto, então está faltando alguma coisa. Dá para continuar a divisão. Então, como um dos irmãos Keller já disse para a gente vai fazer o quê? Colocar uma vírgula aqui, né? Por nossa conta, e fazer uma compensação, né? Colocar um 0 aqui. E aí, agora a gente, de novo, executa a divisão, como eu disse, sempre por 2, tá? Então, eu vou pegar esse 10 e vou dividir por 2. Aliás, isso é tabuada, isso vai ser muito fácil. 10 dividido por 2, quanto que dá? 5. 5 também. 5 vezes 2, 10. Para 10 não falta
Nada. Então, agora a gente zerou o resto e a gente descobriu que 11 dividido para 2 vai dar 5,5. Se fosse dinheiro, R$ 5,50. Muito bem. Isso está mostrando para a gente, né, que se eu levasse R$ 11, aliás, vamos fazer diferente? Suponha que vocês sejam 11 pessoas na sala agora. E aqui tem 2 pessoas, eu e o Haroldo. E vocês quisessem distribuir R$ 11 para nós dois. Então, cada um ia ficar com 5,50. Então, dá para dividir e não sobrar nada para vocês. Dá para dividir. Legal? Então, essa fala que a gente diz assim, não dá para dividir. Então, assim, se a gente for procurar realmente números inteiros, a resposta é essa mesma. Agora, se a gente quer fazer a divisão até o final, normalmente dá. Beleza? Então, não vou escrever dinheiro não, porque a ideia não é essa, era só para a gente dar uma treinadinha ali na leitura. Bom, vamos continuar aqui então, 20 dividido por 8, né? Parece que não dá, né? Porque como é que eu vou dividir R$ 20 para 8 pessoas, né? Pô, se fosse para 10, se fosse para 5, se fosse para 4, né? Que seria 20, é múltiplo desses números, né? Vamos escrever aqui, ó. O 20, por exemplo, ele é múltiplo do 4, do 5, do 2, do 10. Então, se eu quisesse dividir 20 para 10 pessoas, para 2 pessoas, para 5 pessoas, para 4 pessoas, eu conseguiria, e normalmente a gente faz isso de cabeça, porque a gente conhece as regras, né, da divisibilidade. Agora, para 8 já é um pouquinho mais complicado. Então, para 8, a gente tem que armar a conta do jeito que ela está aqui, e a gente tem agora que fazer esse exercício, né, de divisão. Então, vamos lá. Bem, 20 dividido por 8... 2. Dá 2. Se você colocasse o 3, Pedro, 8 vezes 3 dá 24. Passou. Por isso que eu não posso colocar o 3. Então, eu vou colocar o 8 vezes 2, que vai dar 16. Aliás, se eu colocar o 1, 8 vezes 1 dá 8. Entre o 8 e o 16, eu procuro aquele que está mais próximo, que é o 16, do número que está ali na minha continha, que é o 20, né? Por isso que você disse 2. Muito bem. Então, isso aqui meu está errado, né? Eu vou apagar. Foi só mesmo para chamar a sua atenção. Então, vamos lá, limpando isso aqui. Então, a resposta dá 2. 2 vezes 8. 16. Para 20, faltam 4. 4. Se a gente quiser parar por aqui, a gente vai estar achando uma divisão com o resto. Mas, às vezes, é bom a gente continuar para tentar encontrar um valor mais preciso para essa divisão. Então, a gente coloca uma vírgula e coloca um 0. E nós estamos dando sorte, porque está aparecendo valores, os valores são pequenos, né? E, de certa forma, esses valores pertencem àquela tabuada que a gente está acostumado a trabalhar. E reparem, o 40 eu consigo dividir por 8 também numa boa. Quanto que dá? 5. 5. 40 dividido por 8, 5. Meu microfone não tá funcionando. Tá, eu tô te ouvindo. Eu ouvi aqui. Escutou? Escutei. 5 vezes 8, 40. Para 40 não faltam nada. Pronto. Resolvido também. 2,5. 2,5. Se fosse dinheiro, R$ 2,50. Beleza, continuando aqui. Olha, reparem que até o momento, olha o que aconteceu em todos os exemplos. Olha, esse número aqui, ó, esse primeiro número aqui, que a gente chama de dividendo, esse nome também deve ser muito estranho de vocês. Ele é sempre maior, vou fazer de azulzinho agora, ele é sempre maior que o divisor, olha. 9, 6, ó, 11, 2, 20 com 8. Ó. Então, esse aqui, ó, ele é sempre maior do que o nosso divisor. Agora, aqui aconteceu um pouquinho diferente. Ele é menor, ó, 3 é menor do que 5. Tá certo? Então, digamos, isso não vai ficar tão difícil, não. Vai ficar um pouquinho diferente do que a gente vinha fazendo. Então, a gente vai fazer o seguinte. Como 3 não dá para dividir por 5, e eu preciso tentar fazer essa conta de alguma forma, para eu ter a mínima noção, por exemplo, né, vamos lá, se fosse assim, ó, eu tenho R$3, eu quero dividir para 5 pessoas. Tem que dar, eu tenho que conseguir fazer isso. Mesmo que não dê R$1 para cada um, quer dizer, as pessoas fiquem com um pouquinho, alguns centavinhos, mas eu consigo fazer essa divisão. Então, você imagina que eu tenha R$3,
em moedas, por exemplo, de 5 centavos. Assim, ó. 5 centavos é assim, né, gente? Ó. 5 centavos. Eu consigo dar um pouquinho de moeda para cada um. Eu só não sei quantas eu vou dar para cada um, mas eu consigo, tá? Então, seria esse exemplo. Então, o que a gente pensa que não vai dar certo, dá certo. A gente consegue dividir R$ 3 para 5 pessoas. Vamos ver, então, como que funciona. Então, todas as vezes que você chegar, assim, numa situação como essa, que esse não dá para dividir por esse, a matemática permite que você faça assim. Você pode colocar um zerinho aqui, aí você vai transformar esse número que era 3 em 30. Só que é o seguinte, você não pode transformar o 3 em 30. Aí você olha a sua carteira. Quer ver? Se você abrir a sua carteira e tiver R$ 3, você não faz uma mágica e do nada os 3 viram R$ 30. Isso não acontece. Então, aqui, na matemática, na continha, vai ser a mesma coisa. Você pode colocar aquele zero ali. Desde que nessa região aqui, lá no seu resultado, né, você coloque um zero e uma vírgula. Aí, tudo bem. Então, repare, o que está de vermelho ali, eu acrescentei, mas a título, assim, de compensação. O 3 deixou de ser 3 e passou a ser 30. Em compensação, eu criei aqui um zero vírgula aqui embaixo no meu quociente. E com isso, eu consigo agora fazer divisão, porque o 30 é maior. Então, isso aqui, digamos que virou uma continha como as anteriores. Ó. Eu fiz 20 dividido por 8, eu fiz 11 dividido por 2, então agora eu vou fazer 30 dividido por 5. Já ficou natural, já ficou normal fazer esse tipo de continha, já virou uma muito parecida com as anteriores. É óbvio que eu mudei os números. Então vamos lá. 30 dividido por 5 também facilitou demais a nossa vida, né? Porque é lá da tabuada, a gente já decorou isso. Isso deu 6. E 6 vezes 5? 30. Para 30 não falta? Nada. Nada. Então, vamos voltar aqui para a nossa brincadeira. Se isso aqui fosse dinheiro, isso aqui fosse pessoas, e a minha resposta fosse em reais, aí a resposta, vamos colocar assim, resposta. Quanto cada um receberia? Alguém poderia ler esse número aqui para mim? 60 centavos. Muito bem. Então, a resposta vai ser... você poderia soletrar para mim a palavra 60? Foi o Felipe que falou, não foi? Sim. Fala, soletra para mim, Felipe, 60. Soletra para mim, 60. Ai, Aula de português, Felipe. Aula de português. tá de matemática. Ué, e daí? Ué, soletra aí, ué. Ai. Calma aí, eu tô pensando. Vamos? S, aham. Ó, C, na verdade. CE, sim? Acho que é. Não. Não, SE. Ah, Ai. De cabeça tá difícil. Ué, mas você sabe fazer conta, mas não sabe escrever o número? Ué, Ah. Podia Assim? ter falado o resultado, não. assim? Podia ter falado o resultado, não. Por quê? Agora tô passando sufoco. Mas não, mas eu acho que 60 não é o dois quê? S não, não é dois S não, acho que é o C. Não é Assim, ó, 60? Nossa, assim ficou muito feio, Sim. velho. Não, Não é não? 2S, não. professor. 2S, né? 60 o quê? Reais. Nossa, 60 reais não, aí eu falei errado. 60 centavos, né? É. O certo ainda é Agora você me 60, pegou, hein? 60 centavos de real, seria mais correto a gente falar ainda. 60 centavos, pronto. Se fosse dinheiro. Mas não é, né? Foi só pra gente... Foi bom, né? Mas pra você foi bom, porque na aula de hoje você aprendeu a escrever 60 também, né? Ué, não é? Aí a gente agora chegou aqui numa situação que... Aqui, pronto, enquadrei. 4 não dá para dividir por 16. Então, o que a gente faz? Chora? Não. Pode chorar também, né? Só que não vai adiantar nada se chorar. A conta vai ficar aqui, ó, e ela vai pedir para ser feita e ninguém vai fazer. Então, quando não dá para dividir, eu vou repetir o que eu acabei de falar. A gente vai colocar um zero aqui, ó, para esse número virar 40, para a gente ter alguma coisa para fazer, senão a gente vai ficar aqui parado. A conta olhando para a gente olhando para a conta.
Então, pode colocar o 4 virar 40? Pode. Pode, desde que aqui você coloque um zero e uma vírgula. Agora você pode começar a fazer sua conta. Por quê? 40 dividido por 16, isso já não é tabuada. Logo, não é tão simples você responder essa pergunta. Dá para responder, mas não é tão simples, igual um 12 dividido por 6, aqui já dá um trabalhinho mais. Então, é óbvio que eu vou fazer a pergunta. Porque o que está escrito aqui na minha tela e na minha folha, enfim, é 40 dividido por 16. Quem responder? 2. 2. Então, vamos ver se você acertou, olha só. Opa. Uns testes aqui do lado. 16 vezes 1 é 16. 16 vezes 2, pode falar então, Pietro, já que você disse que é 2? 16 vezes 2? 32. Uhum. Você saberia dizer quanto é 16 vezes 3? Porque olha só, Pietro, vai dar 32. Eu estou longe do 40, olha. O ideal é que fosse mais perto, mas 16 vezes 3 é quanto, então? Aqui, ó. Professor, mas tipo, se colocasse 8 já não era 16, entendeu? Então é o 2 mesmo. Tá, mas eu quero... E se fosse o 3? Quanto é 16 vezes 3? 39. Não, 16 vezes 3, 16 vezes 3, quanto que é, gente? 48. 48. 48. Então, passou, né? Por isso que a gente não colocou o 3. Não pode colocar o 3, porque eu quero que dê, ó, 40. Tá dando 48, então passou. Tá? Por isso que é o 2. Então, assim, não é o 2 porque eu quero que seja 2, porque o 2, não. Porque é o menor número que eu vou colocar e que mais se aproxima. Tem que atender essas duas coisas, né? Não pode passar. Então, o Pietro disse 2 e vamos colocar aqui o 2. E aí, como ele já tinha, vou anotar aqui, 16 vezes 2 é 32. Vai ajudar você a visualizar o que eu quero agora. Então, nós fizemos 2 vezes 16, que dá 32. Para 40 faltam, aí dá para fazer de cabeça, né, gente? 8. 8. Vamos anotar ali? 8. Pronto. Opa, vermelho. O que, que aconteceu de diferente em relação às contas anteriores? Dá uma olhadinha aqui, ó. Todas elas, digamos que até rapidamente, aparecia aqui, ó, o nosso resto zero, em todas as ocasiões. Então, foi muito rápido isso. A gente fazia ali uma continha e de cara aparecia um resto zero. Agora não apareceu. Digamos que apareceu ali um resto 8, vamos dizer assim. E aí eu pergunto para vocês, alguém saberia continuar isso daqui? Porque eu vou fazer isso até chegar no zero, tá? Hã? Põe o 0 na frente do 8. Põe um zero na Um zero frente do do lado, 8. Um zero o quê? do lado do 8 que eu falei. Do lado do 8. Aqui. Deixa eu só arredar para cá um pouquinho, para não ficar muito grudado, ó. Só um pouquinho. Pronto. E agora o que, que eu faço? Então, o que, que falaram aí para mim? Falaram assim, ó. Bem, eu vou ter que continuar essa conta até chegar aqui no zero, e aqui deu um 8, né? Então, não é para parar agora, eu só vou parar, vou ficar satisfeito na hora que chegar um zero ali. Então, se aparecer assim, resto zero, né? Que é no final zero. Então, como aparecer um 8, a gente pode acrescentar um zero aqui. Porque a matemática permite que a gente faça isso. E agora eu vou tentar de novo, sempre eu vou dividir por 16, só que agora é 80 por 16. Eu vou aproveitar as minhas anotações, é óbvio que eu vou escrever de novo. A gente fez assim, ó. 16 vezes 1, peraí. 16. Professor, Oi? já Vai dar posso quanto? falar o... Peraí um pouquinho, peraí só um pouquinho. 32. Isso aqui a gente já tinha feito, ó. Até o 3 a gente já tinha feito. Então, tipo assim, ó. Ainda não responde, não. 80 dividido por 16, eu posso colocar 3? Pode, mas tá longe. Porque 3 vezes 16 está dando 48. Eu preciso que dê 80. Então, eu vou tentar um número para ver se aproxima, mas não passe. Então, me ajudem, por favor. 16 vezes 4. Eu estou perguntando quanto que é. É só você ir acrescentando 16, né? Ó.
É isso aqui que a gente está fazendo, ó. Quando a gente monta a tabuada do 16, a cada... 54. Não, 54 não. Eu estou sempre somando 16, ó. 64. 64, ó. Então, 64. Melhorou pra caramba. Por quê? Porque se eu colocar o 4 aqui professor. agora... Espera aí, só um pouquinho. Vou finalizar o raciocínio. Se eu colocar o 4 aqui, ó, vai ficar assim, ó. 4 vezes 16, 64. Eu já me aproximei mais do 80. Mas 64 e 80 eu acho que ainda está longe. Eu vou tentar me aproximar um pouco mais. Quem queria falar agora pode falar. O que que é? 5. Mas foi outra pessoa que abriu o microfone. Quem foi? Professor, porque Oi? a internet estava caindo. A internet estava caindo. O que que tem? Ah, tá, tudo bem, ué. Tudo bem. Depois a parte que você perdeu, que a internet caiu, você assiste no YouTube, não tem problema não. 16 vezes 5, quanto que dá? 80. 80. Demos sorte, né? Demos sorte. Sim. Guarda essa continha aqui, ó. Ela é exata. Ah, não é possível. Ué, quer ver? Vamos fazer aqui, ó. 16 vezes 5. Vamos conferir, ó. 5 vezes 6, 30. Vão 3. 5 vezes 1, 5. Com 3, 8. 80. 16 vezes 5, 80. Então vamos colocar aqui o 8. Ó, perdão, o 5. 5 vezes 16. 80. Para 80 não falta nada. Aí chegou no zero. A gente teve um trabalhinho a mais nessa continha. Tá certo? Vamos apagar esse rascunho aqui. Aliás, vamos deixar isso aqui do lado para deixar... tem muito espaço na folha. Tá? Bem, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês agora. Só organizando isso aqui, né? Isso. Se fosse dinheiro... Qual que era a minha conta original aqui mesmo, pessoal? Aqui, ó. A conta... 25 centavos. Não, pera só um pouquinho. A conta original. Qual que era a conta original aqui que eu queria fazer? 4 dividido por 16. Exato. Tipo assim, R$4 dividido para 16 pessoas. Dá. Quanto que daria? Agora você pode falar, Pedro. 25 centavos. 25 centavos. Perfeito. Pronto. Tá aí. Tá, isso aqui também. Opa. Eu vou agrupar aqui do ladinho, né? Porque lá na hora do print vai ficar mais organizado. Vamos passar isso aqui para cima também. Opa. Passar isso para cima também. Vamos lá. Aqui. Agora a gente vai dividir 8 para 20. Tipo, R$8 para 20 pessoas. Tem jeito? Tem. Cada um deve ficar aí com um dinheirinho mais quebrado, né? Mas tem jeito? Tem. Então, peraí só um pouquinho, Pedro. Calma aí. Bom, 8 não dá para dividir por 20. Coloca um 0 no lado. Então, o que você faz? Coloca o 0 do lado do 8. Você chora? Não, né? Você não chora. Você vai fazer a conta, né? Não adianta você ficar olhando para a conta sem resolvê-la. Você vai colocar um 0 aqui do lado desse 8. Então, não dá para dividir, né? 8 por 20 não dá. Então, se a gente quiser fazer alguma coisa, encontrar uma proximidade nessa divisão, mais ou menos quanto que vai dar, você tem que colocar um 0 ali. Só que aqui é a compensação, né? Vamos chamar isso de compensação? A gente compensa ali esse 0 que a gente pôs, porque a gente alterou o número original, era 8, ele vira 80 assim do nada? Não pode. Eu posso mudar as coisas. Então, fiz uma compensação. Então, ficou assim agora. Ficou fácil, né? 80 dividido por 20, quanto que dá? 4. 4. Essa conta fechou fácil. 20, 40, olha para os dedinhos aqui. 20, 40, 60, deu 3, né? 80 vai dar 4. 4 vezes 20, 80, para 20 não falta nada. Se fosse dinheirinho, quanto de dinheirinho isso aqui seria? 40 centavos. 40 centavos. Isso. Mas eu ia falar 4 centavos. Então, ó. Eu Vamos também. Vamos escrever aqui, ó. Se fosse dinheiro, né? Isso aqui seria 40 centavos. E vamos deixar registrado aqui. Opa, com um pontinho ali no meio do R. E isso aqui, se fosse dinheiro, isso seria 4 centavos. Olha a diferença do 4 para o 40. Tem alguém de 12 anos aí na sala? Obrigado. Tem alguém com 12 anos aí na sala? Eu. Espera um pouquinho.
Eu também. Então, você vai vacinar na sexta-feira? Que dia que você vacina? Não é na sexta? Eu Acho que sim. professor. Ah, vai vacinar. Já tem gente na nossa sala que vai vacinar, hein? Eu vou vacinar sexta também, professor. Ah, então Pena que eu não vou vacinar. Também. Quantos anos você tem, Eu também Pietro? vou. 11. 12. Não, Pietro. 11. 11. Quantos que você faz 12? Dia 27 de maio. Ah, só ano que vem? Ah, mas eu vou te falar uma coisa. Eu vi na televisão que... Na televisão, na internet. Televisão eu nem assisto quase. É que de 5 a 11 anos já vai estar autorizado também. Então, vocês vão vacinar esse ano, todo mundo, tenho certeza. Só não vai ser agora, né? Agora, essa semana, mas daqui algumas semaninhas, não falta muito, com 11 anos vai poder. Eu tenho certeza que todo mundo na sala vai vacinar. Tem alguém aí com 10 anos? Não, então, ó, eu vou dar um chute. Quem? Professor, desculpa, mas Como é que é é? 12 ou é 13? Não, eu acho, eu É não sei 12 de ou cor, mas 13? eu acho que o Pedro Henrique falou aí. Você tem 12, né, Pedro Henrique? Então, é sexta, não é? É, Sexta-feira pra vacinar o 12. sexta. Ah, então, 12 anos, então, sexta-feira, velho. 12 Então, anos e 13. quando você fala o então mínimo, não, significa que quem tiver 17 pode ir lá vacinar, entendeu? É de 12 para frente. É isso que, quando ele fala assim, quando falar que é 9 anos, pode 9, 10, 11, 12, não pode menos. Dali para frente pode todo mundo. É assim que funciona. Tá? Professor, mas eu acho que nós não vai vacinar completamente, porque é a professor. primeira dose, né? Não, tudo bem. Não, vai vacinar, uma hora vai, mas esse ano ainda, eu garanto para vocês. mais de Vai. 14 pra cima, não? 15, professor. A vacina. Eu acho que sexta-feira já está vacinando 12, eu li em algum lugar. Mas vamos esperar, mas vocês vão vacinar essa semana. Se vacinar essa semana, Vai vacinar 12 anos mesmo. se não vacinar essa semana, vacina na semana que vem. Então, tipo assim, já é para agora já, tá? Não vai demorar, não. Aí, mas é a primeira dose, né? Mas é Eu não vou rapidinho. tomar vacina, não. O quê? Ouça. A vacina que. O que tem a vacina? A vacina que vai tomar vai ficar protegido 96%. Ah, então, praticamente 100%, aí, tá vendo? Fica bem protegido. Vamos lá, vamos continuar? Então, dessa folha aqui, faltam só esses dois, tá? O 1 dividido por 8 e o 30 dividido por 4. Então, vamos lá. Nossa, já pensou dividir R$1 para 8 pessoas? Já pensou? Nossa, seria coisa. Sei lá. Ah, espera um pouquinho, gente. Espera um pouquinho. Eu vou mostrar, ver se eu acho uma coisa para mostrar para vocês. Ah, não, eu tenho aqui na minha carteira. Eu ia pegar outra coisa, mas eu tenho aqui. Olha o que eu tenho aqui. A moeda Eu ia mostrar, era uma moeda que eu tenho guardado no meu guarda-roupa. Olha o que eu tenho aqui. Vocês conseguem ver? $1. $1. Dá pra comprar 5 pães. Muito mais, Pietro. Mais do Muito que mais. mais, Então, Pietro. quando a gente fala assim, Pietro, ó, 1 dividido por 8, nossa, vai ficar com tão pouquinho. Depende, se for $1, não vai ficar com tão pouquinho, não. Vai ficar com mais do que um pouquinho. Já dá para alguma coisa. Tipo assim, ó, com esse pra dinheirinho comprar aqui, ó, com esse dinheirinho aqui, eu pego um Uber e vou até o centro, sabia? Professor, Rapaz. Oi. eu tenho uma sacola, não uma sacolinha, mais ou menos, cheia de cruzeiros. De cruzeiro. Moeda antiga que você fala, né? E eu tenho uma nota de R$1. Uma nota de R$1 nem existe mais, né? Eu Vou mostrar na câmera aqui, olha aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se eu Olha o vejo. tanto. Ó, nossa senhora. Depois eu vou mostrar uma moedinha para vocês. Tipo assim, uma moedinha que vale, tipo, quase R$30. Um dia eu mostro. Tá guardado ali, mas não vou mostrar agora, não. A gente perde o foco aqui também. Vamos lá. Então, 1 dividido por 8, dá para dividir, né? Tem que dar. Então, vamos lá. Então, a gente já sabe que 1, a princípio, não dá. Então, a gente coloca um 0 e uma vírgula, e agora a gente tenta. 10 dividido por 8 dá quanto? Um. 10 dividido dá 1. Por quê? 8 vezes 1 dá 8. 2 deu 16. Passou. 8 vezes 3, 24. Passou muito. Tem que dar no máximo 10. Então, aquele que mais se aproxima e não ultrapassa
É aquele cujo resultado dá 8. Na verdade, é o produto por 1, né? Então, 8 vezes 1. Então, vamos lá. Aqui, pronto. 10. 10 dividido por 8, então vai dar 1. 1 vezes 8, 8. Para 10 faltam 2. 2. Então, deixa eu só escrever aqui. 2. Pronto. 2. Por que que eu não terminei? Eu não terminei porque o meu resto, ele está valendo 2. Dá uma olhada. E, na verdade, eu quero que eu gostaria muito que aqui fosse um 0. Ah, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu vou fazer uma brincadeira, lógico, com vocês, mas para vocês verem que quando a gente fala assim que a matemática permite, né? Quer ver, ó, que quando eu coloquei esse 0 aqui, ó, esse 0 aqui, eu coloquei ele, eu mudei o meu número, mas eu fiz uma compensação aqui embaixo. É uma brincadeira, mas olha só. Você sabe como é que vocês podem transformar esse número 2 em 0? Eu sei. Quer ver, ó? Pega a borrachinha, passa em cima dele, pega a cor vermelha e coloca um 0. Só que a matemática permite isso? Pois é, a matemática deixa isso? Não. Não. Tem como transformar um 2 em 0. Pega a borrachinha e no lugar do 2 você coloca um 0. Mas não é assim que se faz. Professor, Assim é para brincar. Assim não é matemática. A gente tem que utilizar procedimentos que a matemática permita. Oi. eu vou ter que sair porque o meu celular tá descarregando. Quem que tá falando? É a Kemily. Ué, depois você vai voltar? Não, acho que não. Assiste, bota na tomada, gente. Fica assistindo, ué. Ah, pera. Nossa senhora. Vamos lá. Então tá, não deu 0 aqui, né? A piadinha não pode ser utilizada, né? Porque ela não funciona. Então a gente pode continuar. Basta que a gente faça o quê? Coloque Um 0. um 0 e tente de novo. 20 dividido por 8 vai dar quanto? 2. 8 vezes 1 dá 8. Até apaguei, né? Mas eu precisava de novo. Ó. 8 vezes 2 dá 16. 8 vezes 3 dá 24. Ó, 24 passou. Eu quero que dê 20. Então é nessa linha aqui que eu vou focar. Ó. Tá? Nem vou apagar agora. Vou deixar ali. Então agora vai dar 2, né? Porque 2 vezes 8, 16. Então se eu colocar aqui um 2, vai ficar assim. Ó. 2 vezes 8, 16. 16 para chegar em 20 faltam 4. 4. Ainda não deu o 0. Tem como transformar o 4 em 0? Se passar a borrachinha, ele vira, mas não é assim que a gente faz, né? Não pode. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar um 0 do lado. Colocar mais um 0 aqui e continuar esse processo. Vai ter um aqui que a gente vai fazer hoje, que eu vou ter que fazer isso várias vezes. E vamos tentar de novo. Só que agora parece que deu, porque 40, se eu quiser dividir ele por 8, isso é tabuada. Isso é tabuada. E vai dar quanto? 5. Esse 5. Esse não precisou nem de vir aqui para o cantinho fazer, né? Ó. Então, deu 5. E 5 vezes 8, 40. Para 40, nós chegamos aonde a gente queria. Se isso aqui fosse dinheirinho, quanto de dinheirinho que seria? Vamos colocar aqui assim. 12 centavos. Ó. 12 centavos? Sim. E esse 5 aqui? Não é nada. É aquela terceira casa, né? Seria 12 centavos e meio, tá? É como se fosse o 0. Se tivesse jeito, né, da gente quantificar isso, né? Mas não tem. Então, a gente poderia... Vamos colocar assim, para ficar bem aproximadamente. Para ficar bem direitinho. Aproximadamente. Escrevi certinho? Aproximadamente 12 centavos. Pronto. Eu programei muita coisa, mas a gente não sei se vai dar tempo de fazer tudo. Vamos lá. Ah, aqui está de boa. Olha só, 30 dividido por 4 dá. 30 dividido por 4 dá. Esse já foi direto. Eu não coloquei 0. Esse 0 já estava, tá, galera? Ó. Não foi eu que coloquei, não. Quanto dá 30 dividido por 4? 7. Quem que falou? Lorena. Quem? Lorena? Quanto que é? Por que 7, Lorena? Quê? Por que você falou 7?
Porque é aproximadamente de 30 que dá 28. Muito bem. Então, pronto. Eu vou só mostrar para os seus colegas o que você falou. Que é a tabuada do 4, né? 4, 8. Está tudo muito longe do 30. 8 é um número longe do 30. 12, 16, 20. Estou aproximando, mas ainda está longe. 24, 28. Opa, no 28 o número saiu feio. 28, 32. Esse aqui passou, ó. Então não posso usar. Então vou ter que usar esse cara aqui. E esse cara aqui é o 7. Então vamos colocar aqui. 7. Coloca 0, vírgula. Não. Não. Eu só vou colocar 0, vírgula se eu colocar um 0 aqui. Esse 0 aqui não fui eu que colocou. Tá? Então não põe 0, vírgula. 30 dividido por 4 vai dar 7. Vou aproveitar a conta da Lorena. Que bom que você participou, Lorena. Você já, da primeira aula, você está participando. 7 vezes 4, 28. Está aqui, né? Ó. 7 vezes 4, 28. Vou até escrever. A gente, aqui na sala, Lorena, a gente... Ó, tem um telefone tocando aí, gente. Telefone de quem aí? Telefone fixo, hein? A gente costuma colocar aqui, Lorena, quando um aluno participa assim, muitos alunos participam, né? Mas como você é a primeira vez, vou colocar o seu nome aqui. Fique em homenagem, você vai lá para o print da tela, lá para o grupo, tá? Vou mostrar que você ajudou a gente numa continha. 7 vezes 4, 28. Para 30, faltam? 2. 2. Então, como aqui não deu 0, a gente pretende continuar colocando um 0 e aqui uma vírgula. 20 dividido por 4 é tabuada, essa continha tá fácil. 5. 5 vezes 4... 20. Para 20 não falta nada. Prontinho. 7,5 é o resultado. Ou R$ 7,50. Pronto, isso vai lá para o print da nossa tela. Então, vamos lá. Próxima folha. Ixi, e agora, hein? E agora? Olha isso. O que a gente faz agora? Chora. Chora mesmo. Pois é. Olha o que está escrito no enunciado, gente. Vou tirar o zoom aqui, senão a gente não consegue ler. Ó. Divisão de um número decimal. Ó, divisão de um número decimal. Deixa eu riscar direitinho. Ó. Divisão de um número decimal, que é esse aqui, por outro número decimal, que é esse aqui. Então, isso tem que estar acontecendo em todas as situações. Ó. Um decimal dividido por outro decimal. Um decimal dividido por outro decimal e um decimal dividido por outro decimal. Então, é isso que a gente vai fazer agora, tá certo? Só que chorar não é uma das opções que nós temos, certo? Só que tem um problema. Tem um pequeno problema. Eu não sei fazer conta de divisão com vírgula, assim. Então vai ter que ignorar a vírgula. Se não... Pensa comigo, se não tivesse vírgula. Já pensou? Pô, se não tivesse vírgula, acho que dava para fazer, hein? Mas com vírgula, eu não sei fazer não, galera. Eu tô falando sério, eu não sei fazer não. O professor não tem que saber tudo, né? Então, se tem vírgula, eu não sei fazer. Calculadora, tô brincando. Não. Aí não tem calculadora e só tem tudo com vírgula, olha só. Com vírgula aqui e aqui. Então, reparem, aqui a resposta tinha vírgula, ó, todas as respostas tinham vírgula. Então aqui dava para fazer numa boa. Aliás, todo mundo aí, eu acho, né, que foi, muitos de vocês participaram, né, inclusive já tinha uma noção de como se fazia isso, então encontrar a resposta com vírgula, a gente caminhou, acho que foi até numa boa, ó. O resultado tinha que ser decimal. Então, isso a gente fez. Né? Agora, a divisão de 2 números decimais, um decimal por outro, realmente eu não sei fazer. Então, eu quero... Vamos ver se a gente utiliza algumas coisinhas, tudo não, né? Pouca coisa. Algumas coisas que nós já aprendemos. Vamos ver se a gente consegue aproveitar isso aqui. Então, vou deixar a tela assim bem... Isso, não tem nada na tela.
Eu vou fazer uma coisa aqui, vamos fazer uns testes. Se a gente não conseguir avançar nessas continhas bastante hoje, não tem problema não. Primeiro vamos conversar um pouquinho sobre matemática aqui. Deixa eu arredar para cá, peraí. Assim. As continhas que eu vou colocar aqui para vocês fazerem de cabeça, tá? 5 dividido por 1, 5. 5. Sobra resto 0? Não. Não. Sobra. Sobra. Nossa senhora, sobra resto 0. Foi pensando muito rápido aí. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou levar isso aqui para cá. Assim, ó. Aproveitar, tá? Só que eu vou fazer uma coisa aqui. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção aqui, ó. Eu vou colocar um 0 aqui. E vou colocar um 0 aqui. Pergunta. A resposta muda? Não. Não. 50 dividido por 10. Quanto que dá? Olha só para cá, ó. 5. 5. A resposta mudou? Não. Inclusive, eu copiei, né, isso aqui, ó. Isso aqui, eu trouxe para cá, intacto, né? Eu só acrescentei esse 0 e esse 0. Vamos fazer de novo, quem não acompanhou? Todo mundo presta atenção, então, que eu vou usar o recurso do computador, mas não é uma mágica, tá? Eu vou pegar a conta que nós já fizemos, 5 dividido por 1, e deu 5, ó, os dedinhos da minha mão, 5, e vou aproveitar, vou levá-la aqui para o lado. Pronto, levei, igualzinho, ó, igualzinho, não alterei nada. Agora eu vou fazer o acréscimo aqui de um 0, aqui, no meu dividendo, e um 0 no meu divisor. E a pergunta é, a resposta muda? Não, a resposta é a mesma. A resposta é a mesma. Então, vamos fazer de novo? Eu vou fazer isso aqui agora, ó. Eu vou continuar aqui. E agora eu vou pegar o rosinha. Eu vou colocar mais um 0 aqui e mais um 0 aqui. Agora ficou assim, 500 dividido por 100. A resposta muda? Também não. Não, muda não. Vamos tentar mais uma vez. Espera aí um pouquinho que eu vou ajeitar minha tela aqui, né? Ó. Opa! Deu errado. Um de cada vez. Chega para cá. Chega para cá. Então, eu vou pegar isso aqui. Vou duplicar ele aqui do lado. Agora eu só vou dar uma ajeitadinha aqui, porque senão não vai ficar do jeito que eu preciso, tá? Espera aí um pouquinho. Isso. Beleza. Agora eu vou colocar mais um 0 aqui. E mais um 0 aqui. Resposta muda? Não. Não. Viram que curioso isso? À medida que eu acrescento zeros... Ah, peraí. À medida que eu acrescento zeros no dividendo, ó, no dividendo e no divisor. Aí eu acrescentei mais esse 0 no dividendo, ó, tem que compensar. Eu não posso fazer o meu 50 virar 500 e só. Lembra, na sua carteira, R$50 não vira R$500. Não é assim que funciona. Quem dera. Não é? Então, ó, se eu quiser fazer esse 50 virar 500, eu posso, desde que eu faça o 10 virar 100 também. Por quê? Porque aí a resposta não muda. A resposta muda, gente, ó. Não, então a gente já viu que a resposta não muda. Não. Tá todo mundo convencido disso, não tá? Você acha Sim. que eu tô roubando em alguma conta aqui? Não tô roubando em nada, tá tudo direitinho, ó. Tudo direitinho. Aliás, esse bloco aqui, ó, ele tá intacto. Eu não mexi nesse bloco aqui, ó. Que é o meu quociente e o meu resto. Ele tá intacto. Eu mexi foi no dividendo e no divisor. Mas beleza, vamos tentar entender. Ah, então se eu colocar zeros, o resultado não se altera. É. Mas colocar zeros em matemática, digamos que tem uma explicação um pouco mais, a palavra é rigorosa, um pouco mais, digamos, uma palavra que para vocês seja legal, deixa eu ver. Presta atenção aqui, eu não preciso de falar dessa forma, não. Aqui não tem uma vírgula, quer ver? Deixa eu pegar aqui o rosinha. Aqui tem uma vírgula, não tem? Não. Hã? Aqui tem uma vírgula.
A gente que não Quem? escreve ela, lembra? Ah, tá. Lembra? Ah, tá. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar nas aulas passadas. Aqui, ó. Quer ver? Uhum. Eu não sei se vocês se lembram. Vamos pegar esse exercício aqui. Eu fazia exatamente isso aqui com vocês, ó. Ó, a vírgula tá ali. O que eu fazia com ela? Aqui, ó. 2 casas decimais. Então, repare. Ela tá aqui. Eu ando 1, 2 casas decimais. Então, se eu andei 2, é porque ela estava aqui. A gente não usa escrevê-la, mas ela existe e ela fica ali no final do número. Beleza, pessoal? Então, para quem não se lembra que no final do número tem sempre uma vírgula, então, por exemplo, pela voz aí, né, é difícil, mas eu acho que é o Felipe. Quantos anos você tem, Felipe? 12. 12, então você pode dizer que essa aqui é a sua idade, ó. Você pode falar que é assim, você pode falar que é assim, né? Não fica feio, né? Você pode falar que é assim. Tem uma vírgula aqui. Claro que tem. Tá? Tanto que quando a gente vai mexer, a gente tem que obrigatoriamente escrevê-la ali e a gente decidir se ela vem para cá, ó, ou se ela vai para lá. Tá certo? Então, o que acontece? Deixa eu apagar isso aqui, porque agora que eu estou tentando justificar, precisei fazer uma revisão rápida, então vamos lá. Tudo de rosinha que eu vou falar agora, tá? Em relação a essa minha justificativa. Então, aqui tem uma vírgula. Quando eu acrescentei um 0, olha para onde a vírgula veio. Ela veio para uma posição a mais do que o 5. Quando eu acrescentei outro 0, olha para onde a vírgula veio. Ela veio 2 posições. Então, eu diria o seguinte, que cada vez que eu acrescento um 0, eu estou mexendo com a vírgula uma posição. Então, ó, aqui, olha o que aconteceu aqui, neste número. Quantos zeros eu acrescentei? 2, não foi, gente? Olha para essa seta aqui. Aqui eu não acrescentei 2 zeros? Sim. Olha a vírgula onde que ela foi parar. Ela saiu desta posição aqui e veio parar aqui. Então, quantas casas ela andou? Aliás, vamos mexer aqui com ela, né, ó, para você ver direitinho, ó, do jeito que eu faço com vocês. A movimentação mesmo, ó, a vírgula que estava aqui, ó, ela anda 1, 2 posições. Então, acrescentar 2 zeros é mexer com a vírgula 2 posições. Acrescentar 3 zeros é mexer com a vírgula 3 posições. Notem, ela estava aqui, e agora ela sai dessa posição e anda 1, 2, 3. Por quê? Ela tem que estar aqui no final. Mas lembre-se, no final eu não preciso de escrever, então eu vou apagar ela. Mas ela se locomoveu 3 posições. Por quê? Eu acrescentei 3 zeros. Então, resumindo, se eu mexo com a minha vírgula no dividendo, vamos deixar até isso anotado, quer ver? Ó? Dividendo. Eu vou usar essa palavra para eu explicar, então eu vou deixar ela escrita aqui, ó. Dividendo e divisor. Só mais esse aqui, tá? Dividendo e divisor. Se eu mexo com a minha vírgula uma posição no dividendo e faço o mesmo no divisor, o que acontece com o meu resultado? Não muda. Não muda. Beleza. Quem respondeu? Felipe. Felipe. Seu nome vai ficar aqui em homenagem à sua resposta. Não muda. Então, o que você faz no dividendo e compensa no divisor mexendo com a vírgula, o resultado não se altera. Então, eu vou deixar isso aqui. Eu ia brincar com os números aqui, com vocês, eu não tinha nem programado de fazer isso não. Mas vamos lá, vamos deixar isso aqui embaixo, para não atrapalhar a gente ali no nosso cálculo. Então, reparem, não peguem calculadora. Eu preciso fazer essa conta aqui com vocês. Mas, como eu disse, ela tem vírgula no dividendo e ela tem vírgula no divisor. E eu não sei fazer conta com vírgula. Presta atenção no que eu vou fazer agora.
Deixa eu ver um lugar aqui, acho que eu vou fazer aqui na frente. Presta atenção, eu quero fazer com a letra bem, bem bacana, quer ver, ó. Presta atenção. Vamos fazer, então, o que a gente acabou de ver ali embaixo? Mesmo quem não entendeu assim 100%, agora vai entender o processo, quer ver? Ó? Eu posso pegar essa vírgula aqui, ó, essa aqui, ó, e jogar lá para cá? Pode. Desde que... Adicione no final. Um 0. que eu... Não. Adicionar a vírgula no resultado. Não. Calma aí. Vamos tentar explicar de novo. Vou voltar lá para o lugar. Quando essa vírgula, essa é a conta que eu tenho que fazer, não é, gente? Aqui, ó. Todo mundo viu que eu não mudei nada? 7,2 dividido por 1,2, 7,2 dividido por 1,2. Vocês estão vendo que eu não mudei nada, certo? É porque eu quero resolver esse exercício aqui. Aqui eu não vou resolver não, tá? Foi só o enunciado, vamos dizer assim. Então, olha para cá. Quando eu mexo com a minha vírgula uma posição para cá, eu altero o meu número de 7,2 para 72. Pode fazer isso? Pode. Quando eu mexo com a minha vírgula, então, eu multipliquei esse número por 10. Foi o que aconteceu aqui, ó. Vamos lá embaixo, ó. Ao pegar o 5 e ele virar 50, ele não foi multiplicado por 10? Sim. Foi. O 50, quando virou 500, não foi multiplicado por 10? Foi. Sim. E o 5.000, não foi o 500 multiplicado por 10? Sim. Foi. Então, acho que eu não tinha falado isso, mas vamos lá. Cada vez que eu acrescento zeros, eu estou multiplicando por 10, vocês concordam? Sim. Concordo. Então tá. Então acho que agora eu consigo explicar para ficar bem bacana. Deixa eu voltar a vírgula para o lugar. Então, a vírgula, a gente já viu que é uma coisa que geralmente a gente mexe com ela. A gente pode mexer com ela. Só que eu não posso mexer, lembre-se, se você tem 7,20 na sua carteira, você não pode passar a vírgula para cá, que você vai passar de 72, não é assim que funciona. Então, essa vírgula eu posso mexer com ela para onde eu quiser, desde que eu faça compensações. Então, se no meu dividendo eu mexi com ela uma posição, eu faço o mesmo aqui no meu divisor. Mexo com ela também uma posição. Com isso, o resultado não se altera. É esse o recado que eu tinha que dar quando eu tentei mostrar esse monte de coisas aqui embaixo. Que foi isso. Aqui a gente foi mexendo com a nossa vírgula. Ela estava grudada no 5. Agora ela não está mais. Agora ela está ficando bem distante do 5, olha. Então eu só fui mexendo com a minha vírgula, mas eu não... do dividendo. Mas eu não fiz só isso, eu fui mexendo com ela aqui no divisor também. E ela era grudada no 1. Repare que agora ela está ficando cada vez mais distante do 1. Foi a minha compensação. Então, o que eu faço no dividendo, eu também tenho que fazer no divisor. Então, agora, olha o que eu vou fazer. Vamos até usar aquele símbolo, né? Que eu falo com vocês. Olha só. Essa conta aqui, ela é igual a essa. Vê se você aceita isso numa boa ou você está desconfiado com o que eu falei. Aceito. Olha para essas duas coisas. Porque, assim, de acordo com tudo que a gente tem falado até agora, está fazendo sentido, quer você queira ou não. Olha só, essa vírgula estava grudada no 7, essa estava grudada no 1. O que eu fiz com ela? Eu passei ela para depois do 2 e passei essa para depois do 2 também. O que eu fiz no dividendo, eu também fiz no divisor. Então, baseado no que nós vimos aqui embaixo, olha as respostas. As respostas, quando a gente mexe com a vírgula, ela continua a mesma. Só que pensa agora comigo, é muito melhor fazer isso que está aqui em vermelho do que o que está em preto. Mas as respostas são iguais. Ou seja, se eu fizer essa conta aqui, eu estou fazendo essa aqui ao mesmo tempo. Tudo bem, pessoal? Tudo. A gente vai ter outras oportunidades. Então, assim, eu estou tentando introduzir o assunto e justificar o que eu estou fazendo. Agora que a gente vai começar a fazer continha. Mas lembre-se, olha, eu vou fazer isso aqui e vou te dar mais 2 oportunidades aqui embaixo para a gente estar aprendendo. Então, vamos continuar.
eu acho que eu consigo, apesar que eu tinha preparado, olha aqui em cima, a página 55 ainda, mas eu não vou até lá, não. Eu vou parar na 54. Esticando demais a aula. Ô, Lorena, você ainda tá aí? Lorena? Lorena? Ixi, que a Lorena não gostou da aula de matemática, não. Acho que ela foi embora. Então, vamos lá? Bom. 72 dividido por 12. Nem disse que isso ia ser fácil. Vamos lá, pera um pouquinho. Só chegar para cá um pouco. Vou fazer aqui bem pequenininho. Vocês me ajudam? 12 vezes 1? 12. 12. 12. 12 vezes 2? 24. 12 vezes 3? 36. Uhum. 12 vezes 4? 48. 48. Uhum. Tá longe, né? Eu tenho que chegar em 72? Vai somando 12, né? Assim? 12 vezes 5? 60. Eu posso dizer que essa coluna de números aqui, eu sei que eu risquei um pouquinho errado, são os múltiplos de 12? Sim. Isso. 12 vezes 6. 72. Enquanto a gente não tiver muita prática em matemática, é assim que faz. É assim que faz, tá? Então, eu descobri que 72 dividido por 12 dá quanto? 72. Peraí. 6. 6. 6. Ah, sim, nossa. 6. Por quê? Porque 6 vezes 12, 72. Atenção. Atenção. Se estiver fazendo alguma coisa, para. Eu descobri que 72 dividido por 12 dá 6. Dúvidas? Não. Até o Não. momento, não. Então tá. Então aqui também dá. Não. Pronto. Eu posso levar esse valor para lá. Foi isso que a gente acabou de treinar. Não é possível? Vou abrir a calculadora para vocês. Nossa, depois que tirou a... Olha, movimentou a vírgula. ó, o resultado é o mesmo? Então vamos fazer todo mundo olhando para a calculadora agora. 7,2 dividido por 1,2, 6. A resposta é a mesma. Mexeu com a vírgula no dividendo, fez o mesmo no divisor, a resposta é a mesma. Por isso, eu estou falando sério. Vocês acharam que eu estava zoando? Não, ele é professor, ele tem que saber. Não, eu não sei fazer essa conta que está de amarelo aqui. Eu não sei. Eu sei fazer essa. Mas elas são iguais. Iguais no sentido, dá o mesmo resultado. Vocês entenderam? É isso que a gente vai ter que fazer. Então, se você... Ó, vou até deixar ela na tela aqui, ó. Só tirar a vírgula. Só tirar a vírgula. Então, vou deixar ela aqui no cantinho, assim, ó. Não, deixa aqui mesmo, é grudadinho. Beleza. Então, isso aqui, ó, é muito parecido com o anterior. Então, se alguém algum dia falar assim, Vitor, você sabe dividir 4,8 dividido por 1,6? Eu estou lendo isso aqui, a minha resposta vai ser assim, não, não sei. Eu sei manipular esses números de forma com que eu consiga fazer essa conta. Então, eu vou escrever aqui do lado, presta atenção. Vamos colocar aqui, 4,8 dividido por 1,6. Então, agora eu vou dar um zoom aqui para você focar só nesse número, olha. Essa conta aqui é a que tem que fazer, só que eu não sei. Então, vamos fazer o seguinte. Para que essa vírgula desapareça, o Felipe, desapareça, mas tipo assim, ela está invisível, acho que melhorou, né? Ela está invisível, mas ela existe, tá legal? Sim. Então, Professor. eu posso... Oi? Eu posso fazer aquela conta de preto, mas eu posso ignorar a vírgula? Pode. Eu tô, assim, é o jeito que eu tenho de explicar, fazendo do ladinho ali, mas você pode ignorar. Mas tem casos que não vai dar para você ignorar a vírgula, não. Espera um pouquinho. Vou te mostrar nos casos daqui de baixo. Espera um pouquinho. Então, eu posso passar essa vírgula para cá? Pode, mas lembre-se, você não pode passar só porque você quer. Tem que fazer do divisor. Tem que fazer no divisor a mesma coisa. Então, agora, ó,
digamos que elas, embora elas estejam escritas de vermelho na tela, vou até passar o amarelo agora, embora elas estejam escritas de amarelo na sua tela, eu posso dizer que ela está numa posição que ela fica invisível. Tudo bem, pessoal? Sim. Tudo bem? E agora, então eu vou até apagar. Vou apagar. Pronto. 48 dividido por 16 eu sei fazer. Por quê? Porque não tem vírgula. Certo? Não tem vírgula. Agora eu tiro o zoom para a gente acompanhar. Vamos lá, então. Bom, 48 dividido por 16. É aquela mesma história. 16 vezes 1. Me ajudem. Isso. Foi continha que a gente já fez hoje, né? 16 vezes 2. 32. 16 vezes 3. 48. Opa! Deu direitinho. Então, 48 dividido por 16 dá quanto? 3. 3, por quê? 3 vezes 16 dá 48, com o resto, 0. Aliás, eu não tinha colocado aqui, né? 0. Com o resto, 0. Sabe o que isso significa? Presta atenção no que o tio Vitor está falando. Se 48 dividido por 16 dá 3, então 4,8 dividido por 1,6 também tem que dar 3. o mesmo resultado. Mexer com a vírgula não cria resultados diferentes. Você cria números diferentes, mas o resultado é o mesmo. Beleza, gente? Beleza. Beleza. Quanta Beleza. coisa nós já estudamos de matemática esse ano. Quase eu falei mesmo 48. Como é que é? Quase que você falou 48 aqui. É. Tá? Aí agora, assim, como a gente já fez, só para quem for estudar depois, eu vou deixar a vírgula aqui, ó, para quem for estudar ver que ela saiu daqui, veio para cá, né, ó, saiu daqui, veio para cá também, aqui, ó, nessas duas posições. Lembre-se que o resultado, ele é o mesmo. Talvez agora, Pietro, no exercício de baixo, eu consiga responder sua pergunta, tá? Espera um pouquinho. Eu faço esses dois exercícios e encerro a aula, senão vai ficar muita coisa. Eu me programei para fazer mais, não sabia que ia demorar tanto. Vamos lá. Reparem que agora, o que vai acontecer? Bem, inicialmente, conta de dividir com vírgula, tanto no dividendo quanto no divisor, o professor de vocês não sabe fazer. Mas pode contar lá na rua. Ih, meu professor sabe fazer conta com divisão com vírgula, não. Pode contar, não tem problema nenhum, não sei mesmo. Eu sei fazer se não tiver a vírgula. Então, para isso, vamos escrever isso. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Acho que vai ficar melhor. Quer ver? Ó, vamos escrever. 6,4 dividido, deixa eu tentar fazer bem em cima da minha linha aqui, ó, por 0,16. Show de bola? Ó, tá igualzinho, tá, gente? Eu não tô roubando, não, tô, ó. Aqui, ó, tá igualzinho, beleza. Então, presta atenção. A gente aprendeu que se a vírgula for movimentada no dividendo e no divisor, então, o resultado não se altera. Então, como o que me interessa é o resultado, acompanhe comigo. Eu vou pegar essa vírgula aqui e vou mexer ela uma posição, dá uma olhada. Beleza? Para que eu não perca nada de resultado, porque o que me importa é o resultado, eu vou fazer o mesmo com a de cá, beleza? Ó, uma posição. Sabe o que aconteceu, senhor Pietro? Essa vírgula aqui, ó, essa aqui, ela acabou de sumir. Você concorda? Sim. Porque se ela está ali no final do número, eu só escrevi ela ali para que vocês entendam o movimento, mas ela não está ali mais, ela sumiu. Beleza? Essa aqui sumiu? Não. Não, essa eu não posso tirar ela, porque aí é a história do dinheiro na carteira, né? Você tem 1,6, você tira a vírgula, você passa a ter 16, não é assim que as coisas funcionam. Mas, repito, eu fiz até agora, eu estou usando essa expressão, eu vou repetir, eu não estou roubando não, tá? Porque a vírgula, aqui ela mexeu uma posição, e aqui ela também mexeu uma posição. Então, isso a matemática permite. Não chegou em um ponto que eu consiga fazer, porque aqui ainda tem uma vírgula. A ela aqui, ó.
ainda tem a vírgula. Por isso eu não sei fazer. Eu não sei fazer conta com vírgula, cara. É isso que eu tô falando. Eu não sei. Mas vamos, então vamos tentar tirar essa vírgula. Espera um pouquinho só para eu completar o raciocínio para quem está tentando acompanhar. Então, pera lá. Então, para que essa vírgula aqui, ó, essa vírgula aqui, ela suma, eu não posso passar borrachinha. Vocês já aprenderam que não pode. Mas eu posso pegar essa vírgula que está aqui, ó, e jogá-la para cá, não posso? Se eu passo ela para cá, ela não some, gente? Sim. Mas tudo que eu faço aqui, eu também tenho que fazer ali, no dividendo e no divisor. Então, para isso, eu preciso passar essa vírgula mais uma posição para cá. Mas se eu passo mais uma posição para cá, eu tenho que acrescentar um zero. Agora a vírgula sumiu. Sim. Sumiu. E tudo que eu estou falando, eu não vou voltar a explicação de novo, porque eu tenho mais um exercício aqui do lado para fazer, porque está gravado. Então amanhã você pode tranquilamente assistir, ó, 8h19. Deve ter mais ou menos 1h20 de aula agora. Então 1h15 para frente você começa a assistir. Aí você vai assistir esse mesmo exercício de novo, com todas as explicações detalhadas. Então por isso que eu não vou... quantas vezes quiser. Quantas vezes quiser. Então agora, eu vou fazer o seguinte, eu já coloquei do jeito que eu preciso, por isso eu vou até reforçar essa vírgula aqui de amarelo, para a gente entender que ela mexeu 2 vezes. Eu vou passar limpo, porque isso aqui está muito feio, tá? Passando a limpo ficou assim, ó, 640 dividido por 16, porque esse zero aqui, ó, não tem necessidade, né, gente? Vê se melhorou para vocês agora. Olha só, passei a limpo. Olha a conta que nós queríamos fazer, e nós não sabíamos. Aí a gente ajustou a vírgula aqui, e agora que eu só passei a limpo. Mudei alguma coisa daqui para cá, eu estou perguntando. Mudou. O quê? A vírgula? Não. Daqui para cá, não. Não. Daqui para cá eu não mudei, não. Só esse zero aqui que eu abri mão de escrevendo, porque não tem necessidade nenhuma, né? Eu pensei que era lá o de cima, o de Tá. preto. Não, sim, eu imaginei que você tivesse pensado isso. Então, vamos lá. Então, agora virou uma continha sem vírgulas, mas lembra o seguinte, o resultado daqui é o mesmo da conta original, beleza? A gente já combinou isso, não foi? Então, vamos lá. E agora? Bom, para fazer essa continha aqui, a gente vem e faz assim, né? Ó. 6 dividido por 16 dá? Não. Não. Então, o que a gente faz? Não tenta o 64 dividido por 16? Dá pra Sim. Sim, então peraí, essa continha já está pronta aqui em cima. Peraí. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou levar isso para lá. Já está quase no esqueminha ali, ó. Pera um pouquinho, ó. Ó. Dá 4, né, Pedro? Aqui, ó. Já estava quase pronto ali, ó. 16 vezes 4, 64. Eu vou deixar o 16 vezes 5 também, para vocês verem que passa, né? Mas o vezes 4 está ótimo, porque ele deu exatamente o que eu queria. Então, é aqui. Então, está respondido. Vou tirar... Sem resto. Resto zero, se a gente quisesse falar, né? Então, 64 dividido por 16 dá quanto? 4. 4 vezes 16? 64. 64. Para 64 não falta? Não. Nada. O que eu faço agora? Desce esse zero. Desce o zero. E agora? Divide ele por 16. Por 16. Quanto que dá 0 dividido por 16? 0. 0. 0 vezes 16? 0. 0. Para 0? Nada. Nada. 40. Vamos conferir? Ó, a conta deu 40. Vou deixar na mesma tela. Vamos conferir aqui, ó. Calculadora. Presta atenção, ó. 6,4 dividido por 0,16. É a conta original. Olha o resultado. 40. O resultado não muda. Beleza, gente? Beleza. Beleza. 40. Então, vou colocar aqui, ó. 40. Aliás, vou até fazer o seguinte, ó. Pronto. A gente trouxe o resultado para cá. Os resultados são os mesmos. Belezinha? E Sim.
o nosso último exercício dessa folha. Eu tinha até programado mais, mas aí fica mais de 1h30, fica muito puxado, vocês devem estar cansados já, né? Vamos lá. Conta com vírgula. Não sabemos fazer. Pular a vírgula. Então vamos chorar. Vamos chorar. É mais fácil chorar, né? É bem mais fácil chorar. Então vamos lá, vamos ver o que a gente faz. Pronto, só que não resolve, né? Pode rir também, né? A vontade que dá de chorar. Não dá vontade de olhar para essa conta aqui e rir. Bem, então lembre-se o seguinte, aqui eu copiei igualzinho, tá? Eu vou tirar essa escrita de preto aqui da tela, do Zoom, só para a gente focar nessa continha aqui, vamos lá. Olha, gente, como já é o quarto exemplo, percebam que a gente já consegue fazer as coisas mais ou menos, né? A gente já tem uma noção de como que acontece. No início eu falei assim, você vai ter 4 oportunidades para aprender, pelo menos na aula de hoje. Depois assiste o vídeo de novo, se ainda não ficou alguma coisa clara. Ó, vou pegar essa vírgula, vou mexer com ela uma posição e vou fazer o mesmo do lado de cá, perfeito? Ó. Resolveu a minha vida? Não. Não. Por quê? Aqui resolveu, não resolveu? Sim. Porque a vírgula foi para o final do número, ela tem que ir para o final do número. Mas aqui não, aqui ela ainda está no meio do número. Então vamos fazer de novo. Acrescenta. Peraí, calma aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa vírgula e mexe com ela mais uma posição para cá. E para que a gente não perca nada no resultado, o que a gente faz com essa vírgula? Mexe também. Do lado Isso. da Depois vírgula. Mexe com a vírgula, acrescentando um zero, acrescenta um zero para mexer com a vírgula, então ela vem para cá. Só que para isso, né, não é só empurrar ela, né? A gente acrescenta um zero. Eu vou colocar ela de amarelo para ela fazer parte do print e ficar bem nítido que ela mexeu 2 posições em relação aqui ao original, olha só. Vou até colocar um símbolo de igual aqui em pezinho assim, é igual, né? Essa conta de cima é igual a de baixo. Vamos passar limpo essa conta? Passando a limpo essa conta, ela ficou assim, ó, 144 dividido por 80. 80, né? Tira aquele zero lá do início, 80, agora sim eu posso fazer. Ignora ele. Ó, 1 dividido por 80 não dá, 14 dividido por 80 não dá, 144 dividido por 80, que é o que vai dar. Quanto que dá? Quem falou 1? Felipe. Porque 80 vezes 1, 80. 80 vezes 2, passa. Tem que dar 144, então é 1 mesmo. 1 vezes 80, 80. Vamos contar nos dedos? 80 para 144 vai dar 80. Ó, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Já deu 60. 64. 64. Para? Não, a gente só para quando aqui tiver um zero. Mas 64, dá para dividir por 80? Não. Não, então o que faz? Acrescenta um zero. Acrescenta um zero, mas zero. exato, porque 64 não pode, porque eu quero transformar em 640. Tem que colocar uma vírgula aqui, não é assim? Sim. Então vamos continuar essa continha aqui, ó. Porque agora eu tenho que fazer 640 dividido por 80. Então vamos continuar aqui, ó. 80 vezes 3, quanto que dá? 240. 80 vezes 4, quanto que dá? Aqui, quanto que dá? Vai somando 80 ao resultado anterior. 320. Obrigado. 80 vezes 5. 400. 400. 80 vezes 6. 480. 480. Ó, ainda estou longe dos 640, estão vendo? Então vamos lá. 80, não tem outro jeito não, gente. É assim mesmo. 80 vezes 7. 560. Chegou mais próximo, ó. Estou mais próximo, estão vendo? Ó? Agora 80 vezes 8. Vamos embora. 620. 640. 640. Você errou. Oh, Deu um molezinho aí, mas não tem problema não. Opa! Deu. Não passou, tá próximo, na verdade tá mais do que próximo, tá exato. Então, pergunta, 640 dividido por 80 vai dar?
8. 8. 8. 8 vezes 80. 8. 8 vezes 80. 640. Para 640 não falta Nada. nada. O que nós descobrimos? Que 144 dividido por 80 dá 1,8. Mas não era essa conta que a gente queria fazer. Vamos voltar aqui e vamos abrir a calculadora. Qual que era a conta que a gente queria fazer? 1,44 Dividido por 0,8. 8. Vou apertar o igual. 80, mas... Por 0,8. Essa era a conta que eu queria fazer. Vamos dar o igual. Olha quanto que deu. o mesmo resultado. Então, então eu acho que agora a gente entendeu. Vamos colocar aqui em cima, ó, 1,8. Da onde que veio esse 1,8? Daqui. Porque o resultado é o mesmo. Muito bem. Então, ó, vou salvar. Nós não extrapolamos o horário, porque nós não temos um horário. Eu tenho bom senso de a gente ficar em torno de 1h e pouquinho, né? Hoje deu aí perto de 1h30. Tchau. Então, deixa eu voltar para cá, parar a apresentação, pegar a minha lista de alunos presentes. Oi? Encerra a gravação. Encerra a gravação.